Olá, bem-vindo aí ao nosso novo episódio do nosso podcast Faça Acontecer. Diretamente aqui do estúdio 767, esse lugar muito gostoso que nos permite compartilhar e fazer esse programa muito legal para você. E vamos estar juntas. Eu, Renata Lemos. Eu, Paty Lisboa. E eu, Bárbara Villani. E um grupo de amigas profissionais que estamos juntas há mais de 10 anos, discutindo vários assuntos e trazendo o melhor disso para você. E o tema de hoje, então, que a gente vem conversando aí há bastante tempo, é sobre a importância e o impacto da saúde mental hoje na vida das pessoas, não é isso, gente? A gente tem visto tantas pessoas, a gente falou num outro podcast um pouquinho sobre isso, tantas pessoas, nunca se falou tanto sobre saúde mental dentro das empresas, nos profissionais, do que a gente tem falado hoje. Como é que vocês estão vendo isso? O que está acontecendo na visão de vocês, hein? Olha só, Rê. Você falou uma coisa aí, né? Que nunca se falou tanto em saúde mental. Mas isso sempre aconteceu, tá? Legal. Essa realidade sempre existiu. Ela não era explícita como agora, né? Eu acho que a grande diferença é a seguinte. Como a pandemia é um fenômeno global e que está acontecendo com todo mundo, né? Com todas as empresas, o impacto foi maior, no seguinte sentido. As pessoas estão saindo mais de licença médica por conta de transtornos mentais de diferentes, né? Depressão, burnout, ansiedade, enfim, tem vários CIDs aí. E isso gerou um impacto econômico na empresa. E a gente está falando aqui de saúde mental e tal, mas a gente não pode ser hipócrita. A gente vive num universo capitalista e uma empresa existe para dar lucro. Então, e o lucro vem através do trabalho das pessoas, né? E se as pessoas não conseguem produzir para gerar os resultados necessários, vai ter esse impacto. Se as pessoas saem e não conseguem trabalhar, vai ter impacto. Então, acho que o que mudou foi o impacto econômico que foi gerado exatamente. E agora não tem mais como esconder isso. E eu acho que não tem mais volta também sobre esse assunto, né? Exato. Gente. E antes era um tabu. Ainda é. Estamos no século XXI e a gente, infelizmente, ainda vê pessoas dizendo: vai lá lavar uma trouxa de roupa para ver se vai ter depressão. Depressão é doença de rico. A gente escuta isso ainda, né? Então, eu acho que foi essa questão aí que mudou e a questão do tabu, que agora é tanta gente e todos os transtornos mentais, eles são democráticos em termos de acometimento de indivíduo. Ele não escolhe, né? Faixa etária, classe social, O renda. nível hierárquico dentro da empresa. Agora, gente, para mim, não há como negar que o volume aumentou muito porque realmente nós estamos num momento, né, de exceção onde várias pessoas que não tinham, tiveram. Eu concordo que sempre existiu, concordo que sempre houveram questões de saúde mental, mas nesses últimos anos, e especialmente, né, desde março, esse número aumentou muito porque as pessoas começaram a viver situações que elas não tinham vivido. Nunca tinham vivido. Tanto no sentido de insegurança, medo da morte, medo do futuro. E é uma coisa que eu estou, assim, impressionada com vários clientes meus que sempre trabalharam muito, mas que com o trabalho remoto, eles estão realmente com burnout, com depressão, com crise de ansiedade, porque a gente não tem limite para parar. A gente começa a trabalhar 8 horas da manhã e para de trabalhar meia-noite, entendeu? Isso. Então, tem fatores aí, sim, que agravaram e muito questões de saúde mental. Nossa, e como? E eu sou um exemplo vivo disso. Acho que todas nós, né? A gente falou que a gente nunca trabalhou tanto igual a gente tem trabalhado nesse último ano. É ou não é? E eu percebo isso nos profissionais e nas empresas, né? A carga. Você falou isso, Bárbara, da questão da saúde mental que impactou no lucro das empresas. Sim. Mas a gente tem visto muitas empresas que elas têm crescido, que cresceram. Muitos profissionais e muitas empresas que cresceram nesse momento. Sim. E aí é o perigo, porque quando uma empresa cresce, ela pode não fazer essa correlação. Mas ainda existe. Ainda existe. Sabe? Eu tenho visto muitas empresas assim, cresceram muito, muitos profissionais
profissionais cresceram. E aí eles não param para olhar para esse tema. E acham, isso é mimimi, isso é besteira. Mas quando você vai para a equipe, os caras estão surtando. Às vezes, Renata, eu não aguento mais. As pessoas estão ali falando que, olha, tá tudo muito bem, mas ninguém tá olhando pra gente. A gente tem visto isso na realidade. Então, a gente tem esses dois pontos. Então, a questão é, o problema de saúde mental hoje dentro das empresas é fato. Isso existe. Mesmo a empresa dando lucro, né? Ou ela não dando… Ainda existe. Ainda existe isso. Aí piora. Aí pior. E o que eu tenho visto, Rê, eu tenho um programa, né, só com liderança, que é exatamente para isso. Por quê? Os líderes, quando você é promovido ao longo da carreira, né, você é preparado ali com as habilidades técnicas e a gente sabe, muitas vezes a pessoa é promovida por habilidades técnicas, mas ela não tem aquelas habilidades ali sociais, comportamentais e tal, que a gente chama, né, das soft skills. Para gerir pessoas, porque ela foi treinada para dar o resultado, mas não necessariamente para gerir pessoas. E é uma dificuldade. Esse é um… E aí, o que eu tenho percebido essa turma de líderes, eles estão preocupados porque eles estão sendo cobrados pela saúde mental, né? Pela qualidade da saúde mental da sua equipe, mas eles não foram preparados para isso, porque eles não são especialistas não sabem nisso. lidar com isso, gente. Não são especialistas nisso. E aí, esse programa é para isso, e eu vejo a insegurança deles ao falar assim, Bárbara, mas beleza. O que eu posso fazer? Você está explicando tudo aí, né? O que é depressão, o que é burnout, o que é os principais sintomas, quais são as principais manifestações comportamentais no dia a dia do trabalho, para a gente ficar atento. Mas eu tenho medo de abordar isso com a minha equipe. Como é que eu vou fazer isso, Eu tenho medo de né? ser invasivo. Eu tenho medo de eu estar entrando numa coisa que nem eu sei se eu vou conseguir resolver. Mas ninguém vai resolver, não. Cada um resolve, né? Mas eles têm medo até de abordar o assunto. Isso Entende? ainda é um tabu algumas vezes, né? E aí volta no que a gente já falou no outro podcast, a questão de aceitar as vulnerabilidades, as fraquezas. Porque tem muito essa crença de… nossa, eu vou falar que eu não tô dando conta, eles vão achar que eu sou ruim. Eu sou incompetente. Eu vou perder meu emprego, né? Eu sou incompetente, eu vou perder algo aqui, eles vão me ver como um fraco. Então, isso tá justamente ligado àquele excesso de positividade tóxica, né? Que a gente já falou um pouquinho sobre isso. E de lidar com isso. Então, isso, gente, é um tema, assim, que ele é extremamente importante de ser discutido dentro das empresas. Entre os líderes, entre a sua equipe. A gente precisa de começar a desenvolver um olhar mais apurado e cuidadoso para os profissionais nesse momento. Sim, e humanizar, né? Falando desse momento específico, que eu vejo em muitos clientes, né? Onde eu dou assessoria, consultoria e treinamento, é que a tela já nos distancia, Sim. né? Então, Ninguém assim… aguenta mais ver tela. Gente, eu que diga. Não, eu brinco que ontem deve ter feito… Não, e outra coisa, desculpa, Paty, te cortar. A questão da tela, além de distanciar, ela traz um cansaço mental, né, físico, um cansaço mental físico muito grande, e o que acaba interferindo também. E você acaba de sair, e parece que o seu mundo é aquele. Né? E aí, humanizar isso fica ainda mais difícil. Mas é porque as pessoas, elas estão com dificuldade de relacionar com a tela. Né? Porque, assim, a primeira coisa, esse ponto interessante que você falou aí, né, Renata? Existem já pesquisas que apontam que realmente o nosso cérebro não estava acostumado e preparado a lidar no relacionamento, numa interlocução, com um recorte. Porque quando a gente está no ambiente, a gente sente a energia, a gente vê a movimentação do corpo inteiro, cruzar de pernas. E aí, quando a gente vai para a tela, a gente vê um recorte onde o nosso cérebro tem que se esforçar muito mais para perceber as sutilezas daquilo ali. Então, aquilo ali já traz para a gente um cansaço. E aí, além disso, a gente vem com relações que as pessoas, elas esquecem de um momento mesmo assim de rapó. Né? Não que a gente tem que ficar fazendo reunião o tempo inteiro, mas quando tem uma reunião, eu pergunto para as pessoas para quem eu dou essa consultoria, né? Principalmente de liderança. Eu falo assim, quando você começa uma reunião, você pergunta assim, como é que você está?
Como é que vocês estão, né? Como é que vocês chegaram aqui? O que a gente fala do famoso check-in. Vamos fazer um check-in no início das reuniões, né? Olhar para a pessoa. Gente, eu sei também que tem dia. Eu faço todas as minhas reuniões, os meus atendimentos de câmera aberta, né? Por uma questão contingencial, porque tem dia que o meu sonho era a câmera fechada, eu confesso. Mas não dá, né? A minha profissão não dá. Mas dentro das empresas também, as pessoas o tempo inteiro de câmera fechada, não dá. É preciso contato, é preciso ver o rosto do outro. Gente, eu tenho várias empresas que estão com funcionários novatos que se relacionam há meses com colegas de trabalho e nunca viram a cara da pessoa. Ô, Paty, Isso é mas você muito sabe que nas sério. palestras que a gente dá bastante, tem algumas empresas, é muito engraçado isso, gente. Algumas gente empresas falou sobre encorajam a câmera aberta, algumas empresas desencorajam para ter mais produtividade na reunião. Não, Eu acho que esse é um hábito, né? Que na minha experiência, câmeras abertas trazem mais engajamento, mais comprometimento e mais relação. Porque, gente, a gente vê muitas vezes, a gente que faz muita reunião online, palestra, treinamento, enfim, a pessoa às vezes está com a câmera desligada, ela nem tá ali. Não tá. Ela não tá ali. E ela não tá vendo as outras pessoas. Ô, Paty, Rê, tem coisa pior do que você dar uma palestra e você tem lá 100 pessoas. Sem bolinhas. E 100 bolinhas. E aí você não enxerga ninguém. Aí tem horas que eu faço assim, meu Deus, eu tô sozinha. Não, mas tem será 100 que tem pessoas alguém me aqui? assistindo. Exato. Gente, isso é Ao vivo. Ó, eu vou contar pra vocês que isso é assustador pra quem tá aqui do lado de cá, né? É assustador pra nós profissionais que fazemos esse tipo de coisa. E a gente, eu lembro quando eu comecei a fazer vídeos no YouTube e tal, eu começava a falar e eu tinha o costume de olhar pra mim. E, na verdade, eu tinha que olhar pra câmera. Então, até eu acostumar com isso. E agora é o computador, mas é uma bolinha pequenininha ali que você tá olhando. E aí tem horas que fala, não, gente, eu tenho que olhar pra câmera. Porque o contar a pessoa, o olho da pessoa é Tá a na câmera. câmera. Entende? Assim, é difícil. Mas a gente tem que... E eu estimulo, assim, o tempo inteiro. Eu Eu também peço pra falo. abrir câmera, eu peço feedback. Eu falo, gente, ó, se ninguém vai comentar, não, eu vou ficar aqui falando sozinha, né? Muitas vezes eu tô falando de comunicação, eu tô falando de empatia, né? E aí eu falei, não é possível. Eu tô falando de empatia, tem 40 minutos. Cadê a empatia de vocês comigo? Fala, Eu sou um ser humano do outro lado. Né? Mas voltando, né? E aí a gente tá falando aqui da nossa saúde mental. Mas voltando para a questão assim do colaborador e principalmente que está aí remoto, é muito importante a gente prestar atenção nisso, né? E assim, porque o que acontece? Muitas vezes existe o deprimido funcional. A pessoa está deprimida, mas ela está trabalhando, ela está fazendo relatório, ela está tomando até cerveja depois do trabalho. Não estou falando que ela está saindo, não, mas chega em casa, né? Ou está em casa, toma Faz uma um cerveja, relax. vê filme. E aí, para essa depressão eclodir, ela demora muito tempo. Então, é prestar atenção, porque as pessoas, muitas vezes, elas estão deprimindo ou elas estão definhando e a gente não presta atenção nelas. Ô, Paty, isso é um ponto que eu falo muito nas palestras, que é o seguinte, da saúde mental. O que é saúde mental, né? A OMS não tem um conceito definido para a saúde mental. Ela fala o seguinte, que tem a ver, a saúde mental tem a ver como o modo como a pessoa lida com as adversidades da vida, com os desencontros da vida e a forma como ela equilibra ou desequilibra essas emoções é o que vai ditar a qualidade da saúde mental dela. Perfeito. Então, tem tudo a ver com o equilíbrio emocional, com a inteligência emocional, como você lida com tudo que é com a vida. E vou fazer um complemento, Bárbara, né? Pela psicologia positiva, né? A saúde mental é o florescimento. É quando você está no florescer, né? Não que as coisas estejam perfeitas, mas você está produzindo, você está positivo, você está interagindo, você está confiando. Então, ou a gente está, né, no florescimento, ou a gente está no definhamento. E o Hospital Albert Einstein fala, inclusive, que a saúde mental, ela está muito longe da ausência de transtornos mentais. Não é a mesma coisa, né? Não. Muito importante. Porque às vezes a gente fala de saúde mental, a pessoa fala, tô doente, né? Eu tenho que procurar, eu tenho que tomar remédio. E não é isso. Não é isso. E aí, quando você falou, né? A pessoa... o que foi que você falou? Que eu ia completar aqui Do florescer, do definhar...
Não, perdi. Mas enfim, depois eu vou lembrar. É, daqui a pouco já eu a lembro gente também. lembra. Enfim, gente, aí o que acontece é... lembrei. Da saúde mental, porque você falou assim, o que me fez lembrar disso foi que você falou assim, a pessoa é o deprimido funcional. Funcional. A pessoa, ela tá lá interagindo, ela toma a cervejinha dela à noite, ela entrega os resultados e tal, mas ela está deprimida. E a gente não percebe. Gente, transtorno mental não aparece do dia para a noite, não. Não, isso é Da construído, saúde né? mental ao transtorno mental é um processo que vai durar, assim, pelo menos 6 meses daquela condição ali repetitiva e exaustiva. Então, é o que eu falei, da saúde mental ao transtorno mental... É um longo caminho. É. Então, os sinais aparecem. E quais são esses sinais? Depende da condição. Mas você pode ficar mais irritadiço, você pode ficar mais impaciente, porque o burnout, por exemplo, ele é uma inibição aqui do córtex pré-frontal dorsolateral, que é a parte do nosso cérebro que toma decisão, a parte do nosso cérebro que modula as emoções, a parte do nosso cérebro que é responsável por focar em um objeto só, que é a concentração. Então, é como se fosse uma fadiga dessa área cerebral. Então, a pessoa fica impaciente por quê? Porque ela é impulsiva. Não, ela não consegue frear aquela emoção. Ela não consegue mais tomar decisão, entende? Então, é bioquímico o processo. É bioquímico. Não é simplesmente psíquico. E o que vocês acham, assim, né, que a gente pode fazer para cuidar disso, né? Ou para ter um olhar diferente para isso, já que isso é algo que está tão evidente, que vem impactando tantas pessoas. Como que vocês acham que a gente tem que ter esse cuidado? Fala, depois eu falo. A primeira coisa, eu acho que é a gente começar a prestar atenção em pessoas e não só em processos. A gente Perfeito. fica pensando o tempo inteiro quais são os resultados, quais são as tarefas, quais são as entregas, quais são os relatórios, quais são as vendas, e a gente não olha para pessoas. Então, em relação ao outro, preste atenção nas pessoas, se interesse genuinamente pelas pessoas. E dentro disso, Paty, eu tenho visto muito assim, hoje como tá muita gente online, né? A gente tem agendas, todo mundo agendas compartilhadas, né? E eu tenho ouvido muitas pessoas falando assim, Renata, eu olho pra minha agenda, eu tenho ali reunião de 1 em 1 hora. Aí tem uma brechinha no almoço que a pessoa deixa, alguém vai lá e marca uma reunião naquele horário, né? E eu não tenho horário para trabalhar, não tenho horário para produzir, eu não tenho horário para pensar em mim. Isso tem acontecido muito. E aí, por isso, vem essa questão desenfreada que você falou no início, né? Dos horários desenfreados, enfim. E que a gente tem que impor os nossos limites em alguns momentos. E você, muitas vezes, eu acho, colocar lá um momento. Na minha agenda de trabalho, eu coloco lá. Lá tem um lugar, academia. Eu bloqueei lá. Porque se eu não bloquear lá, ou alguém vai marcar reunião… Ou eu não vou e não vou cuidar de mim. E a gente… Nossa, mas vou colocar isso? Então, a gente precisa de se responsabilizar, de assumir essa responsabilidade por nós mesmos. Não deixar essa responsabilidade só com o outro. Ô Rê, quando você perguntou o que a gente poderia, né, fazer para evitar isso, como eu falei, da saúde ao transtorno é muito longo. Então, o melhor caminho sempre vai ser a prevenção. Sempre. Né? Porque depois que se instala é mais difícil de retroceder. Então, e como que a gente cuida da saúde mental? Qual que é o tipo de prevenção? Porque apesar do termo ser mental, que tem a ver com a mente, a saúde mental vai muito além da mente. Nós somos seres biopsicossociais. Isso significa que temos várias esferas ali que nos representam. Então, como que está a minha parte física? Sim. Eu tô comendo direito. Gente, a alimentação de todo mundo mudou durante a pandemia. Mudou. Os horários mudaram, né? Como que eu tô cuidando da atividade física? No início, a academia fechou, ninguém podia fazer nada e tal, beleza. Quem gosta de academia, quem gosta de atividade física, deu um jeito. Quem não gosta foi a melhor desculpa do mundo. Não faço mais nada agora porque não tá tem na jeito. pandemia. Não tem jeito. Quando a academia acabar, eu volto. Exato. E aí, então, essa é a esfera física, tá? Tem uma outra esfera que é a emocional, que é a psíquica, que é como que eu tô lidando com as minhas emoções?
Como que eu tô, que tem a ver também com os hobbies, porque o equilíbrio entre essa vida profissional e pessoal, que é o tema do próximo episódio. Mas como que eu equilibro isso daí? Não vou me aprofundar muito, não. E a terceira esfera que a gente tem que prestar atenção é a espiritual. E a espiritual, o que é? Não tem nada a ver com religião, tá? Sim. A religião é uma condição terrena. Qualquer religião do planeta Terra foi o homem que desenvolveu. Então, é uma condição terrena. A espiritualidade, ela está acima das religiões. A espiritualidade, ela é um estado de consciência que pode ser alcançado através da religião ou não. E por que a espiritualidade é tão importante nesse processo, principalmente relativo à depressão? Porque quando a gente está deprimido, a gente não vê luz no fim do túnel. A gente acha que vai acabar tudo. A gente tem um sentimento de impotência, a gente tem um sentimento de desesperança. De incompetência. Exato. Né? E a espiritualidade, ela resgata o quê? A fé. E o que é a fé? A fé é a esperança de que algo aconteça. Tem aquela coisa acreditar, assim, né? É o acreditar em algo. E é aquela coisa de falar assim, não, isso aí eu só acredito vendo. Não. Quem tem fé, ele crê para ver. Ele não vê para crer. Ele crê para ver. Então, esse resgate da fé é extremamente importante para a nossa saúde mental. E a gente vê muitas vezes, né? As pessoas, quando elas estão em muita dificuldade, essa busca, esse resgate. É nessa hora. Né? E aí, nessa hora, às vezes, isso desperta. Sim. E aí, isso desperta, né? Psiquicamente, né? Por causa dessas necessidades que você falou que a gente precisa de ter. E de uma certa forma, isso ajuda, sim. Então, Sim. é importante ter esse olhar. Então, às vezes, não é deixar chegar no fundo do poço para olhar para isso. É a prevenção. É prevenir. É a prevenção. Só que nós somos seres humanos, seres biopsicossociais. Se a gente não olhar para todas as esferas, uma vai se lascar. E é o que eu falo, gente. Se uma das nossas esferas estiver desregulada, vai impactar nas outras. Sim, Né? sim. Renata, mas eu não tenho tempo de olhar para atividade física, não tenho tempo de olhar para o que eu gosto de fazer. A consequência vai vir. A competência. A A competência. A competência tem que vir. A competência pra tem que vir, mas a consequência. consciência, né, É. precisa de vir, porque isso é muito importante. E é muito melhor a gente tomar a responsabilidade de fazer isso bem, né, do que a gente ter que chegar nesse nível aí de realmente uma doença. Eu acho que isso é responsabilidade de todos nós que estamos aqui falando sobre isso, né, das empresas, dos empresários, dos líderes, das famílias, para que isso seja feita de uma forma preventiva. Com certeza. Gente, não vamos deixar acontecer, não vamos deixar o profissional, né, abandonar o trabalho, né, alguém ter um surto, porque isso tem acontecido algumas vezes. Vamos começar a olhar sobre isso. Agora, olha só, nos atendimentos seus individuais, vocês percebem quando a pessoa chega com alguma demanda, com alguma queixa e tal. Gente, tem alguma coisa, quando você começa a questionar ali, investigar, tem alguma esfera da vida dessa pessoa Que tá que está desregulada. desregulada. Tá desregulada. E fica evidente, né? A Edja fala, opa, né? Tem que ter um encaminhamento aqui. Porque a Tem que pessoa… ter um encaminhamento. Eu falo na hora, Ó, tem que ter um encaminhamento. A coisa não é bem assim, não. Porque às vezes a pessoa olha só no superficial, né, gente? E fala, não, esse negócio, esse buraco é mais embaixo, não é assim que funciona? Muito bem. Bom, chegamos então aí ao final desse nosso podcast sobre saúde mental. Né? Vamos falar muito mais desse assunto por aí. Então, pessoal, muito obrigada. Muito obrigada, adorei esse tema, necessário, importante. Até o próximo. Até o próximo. Eu espero que, de alguma forma, alguma palavrinha, alguma coisa tenha despertado aí em você uma sementinha que vai conseguir melhorar, né? Favorecer a sua saúde mental. Até o próximo episódio. Isso mesmo. Valeu.